Fala galera, beleza? Eu sou o Diego da Panda Garage e vou mostrar para vocês quais são os desafios de fazer o swap de câmbio automático para manual no Bora. Esse aqui é um Bora 2001, automático, câmbio 5 marchas. Ele é um carro que veio pra gente com o seguinte problema, conhecido nosso que um cliente nosso acabou comprando esse carro, ele estava parado há 2 anos e ele estava já com um problema no câmbio automático. Então ele rodou um pouco o carro, viu que o problema começou a se agravar e aí para sanar esse problema a gente optou por fazer o swap do câmbio. Ó pessoal, o carro tá ligado aqui, tá em parque, né? Tá parado aqui. Então por exemplo, vamos engrenar uma marcha ré aqui. Então, o seletor ali no painel ele também está aceso. Então vamos acelerar para... Esse problema não acontece só na marcha ré. Se você colocar em D, por exemplo, você vai ver que o carro não anda também. Se soltar ele devia andar. Muita insistência, ele anda um pouco. Para. Bom, para você que está pensando em fazer o swap ou está em dúvida quais são os itens que devem ser trocados, que vocês precisam para fazer essa modificação, aqui a gente tem alguns dos principais itens. Então vamos começar pelo fundamental, que seria o câmbio. Esse câmbio aqui é um câmbio de Golf 2.0. É um câmbio que ele é praticamente igual ao automático. São pouquíssimas modificações necessárias para esse câmbio entrar lá, que seriam as principais delas. A fixação do coxim permanece a mesma do câmbio automático. Trocam-se os sensores, troca-se o trambulador, porque você vai tirar a alavanca seletora de marchas do câmbio automático. Então seria o câmbio manual aqui com trambulador, alavanca. Seria o volante do motor. Ele vai lá no motor. O disco de embreagem, que é completamente diferente do câmbio automático. No caso do câmbio a gente tem um conversor de torque, que seria a embreagem. E o platô. Então esse conjunto ele vai montado lá no bloco do motor, no lugar do conversor de torque. Como esse semi-eixo desse carro, no caso, ele já está danificado, a gente vai optar por trocar o semi-eixo também, junto com o câmbio manual. A gente só vai aproveitar a mão de obra. Outra coisa que é necessária também seria o pedal de freio, porque no caso do carro com câmbio automático, o pedal de freio ele é mais largo. Esse aqui seria o pedal de embreagem. Como ele é hidráulico, ele não usa cabo, ele tem um atuador de embreagem aqui, que vai entrar o fluido e vai atuar no atuador do câmbio. Você tem que trocar o motor de arranque também, porque o motor de arranque, como ele vai acoplado no câmbio, ele é diferente do câmbio manual e do automático, então tem que fazer a troca também. E por conta do volante também, do motor, então é necessário fazer a troca do motor de arranque. Você precisa também de uma coisa que é bem simples, mas é necessária, que seria o flexível, que vai ligar do reservatório do fluido de freio até o atuador da embreagem. Nesse caso não é necessária a troca do reservatório. O reservatório ele já vem com a saída para ser ligado aqui no flexível. Então ele já tem a saída aqui. Não é necessário você trocar o reservatório do fluido de freio. Então esses seriam os itens básicos para realizar o swap do câmbio automático para o manual. Seria o kit de sobrevivência para fazer o swap. Tem mais algumas modificações que são necessárias serem feitas no chicote elétrico e algumas modificações que são necessárias para fazer o desbloqueio da chave, para você poder virar e tirar a chave na ignição. O carro automático, ele por segurança, ele não deixa você nem ligar o carro engatado, nem tirar a chave com ele desengatado, para não ter risco do carro descer, acontecer algum acidente. E o carro manual ele já não tem esse sistema. Então é necessário que você faça a abertura do chicote e sejam feitos alguns jumps, né, no caminho, para você poder usar o câmbio manual sem ter problema de poder tirar a chave com ele desengatado, esse tipo de coisa. Queria mostrar para vocês onde vai o seletor de marcha do painel, e ele também é responsável por conversar com a injeção eletrônica para poder liberar o acionamento da partida. Então, sem ele falar para o carro que o câmbio está ou desengatado ou em parking, o carro não vai acionar a partida. Removendo ele aqui, é um parafuso 10. No caso, com essa chapinha aqui, ele fica exatamente embaixo do reservatório de fluido de freio aqui. Então a gente removendo essa chapinha com esse parafuso 10, a gente consegue desacoplar ele. E aqui a gente consegue simular as marchas engrenando dentro do câmbio automático ou não. No caso aqui, com os dois seletores para cima, a gente sabe que ele está em parking, está em P.
Então a gente sabe que ele aciona a partida. O nosso desafio aqui vai ser justamente entender como que a gente vai fazer a injeção eletrônica e interpretar que o carro está em neutro ou em parque, sem que dê problema em algum outro sensor de ABS, alguma coisa que vai estar ocasionando movimento na roda, o velocímetro vai estar subindo e ele vai entender que o carro está em parque. Então isso aí a gente vai ter que estudar como vai ser feito e a gente vai passar para vocês ao longo do projeto. Bom, queria mostrar para vocês também, como nós falamos do pedal de freio, a questão do pedal de freio aqui do automático, ele é bem mais largo do que do manual, né? Então como o pedal de embreagem, ele já tem até o furo do pedal de embreagem aqui, ele vai acoplado aqui, ele fica muito próximo, né? Então a gente faz a troca também, a gente remove ele e põe outro pedal. Se caso você optar por não remover, você pode com bastante paciência ou recortar aqui ou tirar essa solda que ele tem aqui, porque atrás dessa chapa aqui, ele é exatamente igual ao pedal de freio do manual. E aí você só troca a pedaleira. Mas aqui no caso a gente vai optar por trocar o pedal completo. E sobre o console, a gente queria mostrar alguma coisa para vocês aí, que a gente ficou meio intrigado na hora que a gente estava desmontando. Então, para soltar a manopla aqui, é bem simples. Vocês vão pressionar aqui e vão puxar ela para cima, ela vai destravar. Depois vocês vão puxar esse encaixe aqui cromadinho. E aí a parte da alavanca já está desmontada. Para soltar a capa do seletor aqui, com uma chave de fenda bem fina, você vai destravar. Tem duas travas de cada lado que você encaixa a chave de fenda e puxa para cima. Aí você vai conseguir destravar ela. Como essas travas de plástico elas são bem frágeis, o ideal é que você faça com bastante cuidado e tendo destravado essas travinhas aqui laterais para não ter risco de quebrar ou danificar essa peça. Bom, e para fazer a remoção do console central, vai ser necessário você remover 4 parafusos laterais. Vai ser necessário você remover um parafuso que está escondido dentro do cinzeiro do carro. Ele vai estar lá no console central, então você vai abrir e você vai remover esse encaixe aqui, ele é encaixado. E aqui dentro você vai encontrar um parafuso, o parafuso Torx 20. Removendo isso, tem uma chapa de ferro que ela vai pegar no seletor de marchas. Então é necessário que você remova com muito cuidado. Ela tem um encaixe lateral que pode ser removido com uma chave de fenda bem fina. Então você conseguindo colocar uma chave de fenda e puxar ele para cima, com facilidade você vai remover. Só rebater essa trava que ele tem aqui, que ele vai ser com facilidade. Feito isso, basta você levantar a parte de trás com cuidado para soltar as travas laterais do console central. E com bastante cuidado você ir levantando a parte traseira e abaixando a parte dianteira até que ele vai sair aqui. Então aí você consegue remover o painel. Bom, feito isso, você vai ter acesso ao cabo de aço que é responsável por justamente travar a chave aqui quando o carro não estiver engrenado, para que você não consiga remover a chave. Esse cabo de aço que corre aqui, ele é responsável por isso. O que acontece? A alavanca seletora, quando ela mexe aqui, ela puxa esse cabo de aço para trás, como se fosse um cabo de capô, e aí trava, você não consegue remover a chave. Então como que você vai fazer para solucionar esse problema? Basta soltar um parafuso Phillips, que vai estar localizado aqui, remover e desacoplar o cabo de aço. O cabo de aço ele vai encaixado aqui. Feito isso, ele vai estar solto. Então vai ser possível remover a chave em qualquer uma das marchas, sem problema nenhum. Feito isso, é só remover a alavanca seletora de marchas, entrar com o câmbio manual, colocar o trambulador aqui dentro do veículo, está feito o swap. Tiramos o câmbio aqui agora, ó. Acabamos de descer o câmbio aqui, ó. A criança aí. Ela tava vazando óleo para dentro, ó. Tudo melecado de óleo. Até que o câmbio não é tão pesado. O peso é parecido com o do manual, ou talvez um pouco mais pesado. Talvez porque também não tenha muito óleo nele, né? O óleo deve ter vazado bastante. Para ficar mais fácil, na verdade, eu desci o quadro, soltei a caixa de direção e desci o quadro, porque já tem que desmontar tudo aqui. O motor tá apoiado ali no cavalete. E o quadro tá ali, dá uma lavada no quadro, aproveitar. E tirar o conversor de torque. Bom, passou uma semana desde o início do vídeo aí pra gente aqui com o Bora. E a gente já concluiu o swap.
de câmbio. Algumas coisas que eu queria passar para vocês aí que a gente vivenciou durante a troca. Não é muito difícil, é possível ser feito até em casa mesmo, desde que você tenha o ferramental adequado, ou você pode fazer aqui com a gente também. Mas tem algumas coisas que você pode fazer para facilitar a troca. A gente percebeu que fazendo a remoção do quadro e de todos os periféricos em volta, fica muito mais fácil você conseguir tirar o câmbio automático. Porque o câmbio automático, ele não é igual ao manual, o formato, ele é mais quadrado e um pouco mais pesado. Então fica muito mais fácil se você remover o quadro todo para você ter espaço de trabalhar. Então você apenas precisa calçar o motor com uma travessa, alguma barra, porque um dos coxins, aliás, os dois coxins você vai ter que remover para ter acesso, porque um dos coxins vai no quadro, que seria o inferior, e o superior do câmbio, ele é do câmbio e do motor, ele sustenta os dois, né? Então a única coisa que fica sustentando o motor seria esse coxim. Então o ideal é que você coloque uma barra travessando para segurar o motor, e aí você pode descer o quadro, desmontar os periféricos, solta o semi-eixo, tira o semi-eixo do câmbio e solta todos os periféricos, vai ser bem mais fácil de você descer o câmbio e soltar o câmbio, né? Outra coisa que é interessante citar, os semi-eixos do automático, eles não servem no manual, como a gente tinha pensado primeiramente. O que serve é apenas a homocinética. A homocinética, você consegue colocar do manual no automático, do automático no manual, não tem problema. Mas o bolachão é diferente. Se você está procurando peças para o swap, não esqueça que o Canal da Peça também é um site de peças, www.canaldapeça.com.br. Fora isso, não tem nada muito difícil, só a questão da parte elétrica mesmo, né? Você vai ter que fazer uma ligação separada para o motor de arranque, para a cebolinha de ré, para quando você engatar a ré, acender a luz lá atrás na lanterna e desligar o módulo de transmissão automático. Então esses são os toques aí que a gente queria dar para vocês. Seria o que é mais difícil aí de fazer no caso do swap. O resto é tirar uma peça e colocar outra, né? Queria mostrar para vocês aqui o que a gente removeu. Então aqui a gente tem o câmbio automático, né? Um pouco diferente do que a gente está habituado do manual, né? Esse aqui é o conversor de torque. Ele que vai ser responsável por transmitir o torque do motor para o câmbio e para as rodas, né? A cremalheira aqui vai nele, não vai no volante do motor, né? Então por isso que é necessário substituir o motor de arranque também, porque o motor de arranque ele está especificado para casar com essa cremalheira, não com a do volante. Então quando a gente faz a troca, esse carinha aqui ele vai para frente, mas ele não consegue voltar porque ele enrosca. Então é necessário trocar o motor de arranque por conta disso. Se você quiser manter os conectores do carro originais, que muda às vezes do automático para o manual, você pode trocar somente o automático, que ele é separado do conjunto do motor de arranque. Então você vai soltar 3 parafusos, você pode trocar e aí você manter os conectores, não precisa mexer nessa parte do chicote. Aqui seria a chapa onde o conversor de torque vai preso. São 3 parafusos, segura um conversor de torque, são esses 3. Uma dica que é bem interessante, para soltar eles, aqui entre o motor e o câmbio vai ter uma chapinha. Nessa chapinha tem um selo de borracha que você consegue remover. Removendo o selo de borracha e girando o motor, você vai ter acesso a essas porcas. Porque sem ter esse acesso vai ser bem difícil você conseguir remover, mesmo com o câmbio fora. Então, por ali você vai conseguir ter um acesso legal com uma catraca, uma ferramenta um pouco mais forte, porque são bem torqueadas. Aqui a gente tem um trambulador, né? É um trambulador simples. Ele é apenas um cabo. O trambulador do manual são um conjunto com 2 cabos. Um cabo articula ele para frente e para trás, para um lado e o outro para um lado e para o outro. Aqui a gente só articula para frente e para trás, porque ele vai estar atracado lá e ele vai fazer a seleção eletronicamente. Conforme você mexe aqui, ele vai somente para frente e para trás. E aqui a gente tem um circuito que seria um do seletor de marchas, né? Ele vai acendendo conforme você seleciona a marcha. Então ele começa em parking, aí ré, neutro, drive, terceira, segunda e primeira. O que é interessante também é que quando você remove o câmbio automático, você pode procurar por vazamentos nele. Aqui no caso a gente tinha um vazamento onde ele faz a ligação com o conversor de torque, que vem aqui dentro. Tem as engrenagens aqui. E aí elas casam aqui com o eixo piloto. E aqui ele tem uma ligação que é responsável a bomba de óleo do câmbio. E aí a gente observou que ele tinha um vazamento já. Então, muito provavelmente, esse era um dos problemas que ele não estava engatando. Lógico, além do problema com solenoides, mas aí a baixa pressão de óleo por conta da fuga de óleo. Quando você tem fuga, a pressão cai muito e aí você não consegue
fazer o engate. Aqui a gente tem um defletor de calor aqui, ele é um trocador, e a água passa por aqui e sai por aqui, sistema de arrefecimento, para fazer a troca do calor com o câmbio automático. Essa parte a gente optou por fazer colocar os tampões no cavalete e no retorno, porque não vai ter necessidade de aplicar isso para o câmbio manual, só no automático mesmo, né? Por isso que tem muita gente que pergunta, quando o carro ferve, às vezes o câmbio fica ruim, é justamente por isso, porque aí acaba fervendo o câmbio também. Como o sistema de arrefecimento passa pelo câmbio, vai causar um excesso de temperatura aqui também nele. O coxinho a gente não precisou adaptar, ele parece diferente, mas não é. Ele tem os mesmos pontos de fixação do câmbio manual e automático, então não foi necessário nenhuma adaptação, a gente só colocou no lugar. Vai ser necessário também efetuar a troca dos parafusos que seguram o volante no motor, que seria esse aqui. É fixado lá assim, e tem as arruelas, uma na frente e uma atrás. O que acontece? Esse parafuso aqui, quando você fizer a conversão para o manual, ele não vai servir no volante novo. Porque o volante novo tem a massa mais grossa, a parede mais grossa. Então ele vai pegar pouquíssima rosca no virabrequinho, o que é muito inseguro. Então o ideal é que você pegue o volante do manual e também os parafusos do manual, que ele é um pouco mais comprido e ele é passo 1. Então é um parafuso bem difícil de encontrar. Então o ideal é que quando você for fazer a compra do kit swap ou a remoção no ferro velho de algum carro que está parado, que você já pegue todos os parafusos também para fazer o swap. E você, está gostando do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve aqui no canal da peça. Bom galera, então aqui a gente está com o Bora já montado, finalizado tudo certinho, as marchas engatando. Queria mostrar alguma coisa para vocês aqui. Então a princípio, o que a gente patinou um pouquinho, mas acabou achando uma solução, foi a questão de liberar a partida. O que acontece? No câmbio automático, por segurança, ele só deixa você dar partida em duas marchas, ou em parking ou em neutro. Por uma questão de segurança, você não vai dar partida no carro engatado. Então ele não libera a partida. Qual o problema? Quando a gente desacopla o câmbio automático, ele automaticamente seleciona todas as marchas e entra em um modo de emergência que não deixa você dar partida. A gente tirou o seletor que vai no câmbio, tentou emular se ele ficaria em parque ou em neutro para dar partida, a gente até conseguiu isso, mas não ficou um esquema que a gente gostou muito. Então a gente acabou achando a solução, que foi uma solução até que bem simples, que foi justamente eliminar o módulo de transmissão do câmbio automático. O módulo de transmissão do câmbio automático, ele fica localizado embaixo da churrasqueira aqui. Então é bem simples fazer a remoção. Você vai remover os dois limpadores, são duas porcas 13, vai fazer a remoção, né? Vai tirar esses 4 parafusos Phillips aqui, remover. Ao lado do filtro de cabine, você vai verificar um módulo. Esse módulo ele não é um módulo de ignição, é um módulo de transmissão automática. Então você vai simplesmente destacar o chicote dele e aí ele já vai sumir com todos os pedidos que o câmbio automático tinha, que seria o seletor de marchas no painel e também a solicitação que você pise no pedal de freio quando estiver em neutro. Então a gente acabou eliminando por aí. Não dá nenhum problema, não tem problema nenhum de desabilitar alguma outra coisa, a não ser a partida. A partida vai ser necessário que você puxe um fio direto do automático do motor de arranque e substitua direto no poste-chave lá no contato, na ignição. Você vai verificar que depois do poste-chave, quando você vira a chave para dar partida, um dos fios manda positivo. Você vai ter que pegar esse fio e puxar ele direto para o motor de arranque, para você conseguir dar partida. Porque atualmente o que acontece? Quem manda no motor de arranque é justamente o módulo de transmissão automática. Como a gente vai eliminar ele, a gente não vai ter mais conexão dele com o módulo de ignição original do carro. Então a gente vai precisar puxar direto. Não tem problema nenhum. Você não precisa nem cortar o cabo. Você pode abrir ele, descascar ele e colocar o cabo e puxar até o motor de arranque e ligar no motor de arranque aqui nessa perna aqui. É um conector plástico que vai aqui dentro. Você plugou lá, deu partida, o carro já vai funcionar normalmente. Bom, o que eu queria mostrar para vocês que é interessante também, é algo bem simples, mas é interessante mostrar, seria a regulagem do trambulador. É feita igual dos Gol geração 5, do Fox, do Golf manual, do Bora manual, mas é bem interessante saber. Você abaixando o trambulador aqui no câmbio, você vai ver que tem um Lzinho perto do trambulador. Você abaixando todo ele e empurrando, ele vai travar o trambulador. Feito isso, é só você ir lá dentro na alavanca, você vai ver que tem um ponto de referência levantando a coifa. Você pode colocar uma chave Allen travando os dois pontos de referência. E aí é só você soltar. Você vai puxar a mola para trás e virar em sentido anti-horário a trava do trambulador
para ajustar a alavanca lá. Feito isso, aí você pode ajustar a alavanca lá no ponto do ponto de referência e soltar de novo, que ele já vai estar ajustado da forma correta. Aqui deu um pouco mais de trabalho, porque o trambulador que o cliente trouxe estava bem danificado, então a gente teve que calçar com algumas buchas enquanto não chega o kit de reparo, mas deu certo também, tá engatando todas as marchas. E também a questão da parte de arrefecimento, a gente optou por colocar o tampão, né? Então o primeiro tampão vai aqui, no cavalete, embaixo do sensor de temperatura, e o segundo tampão ele tá aqui atrás. Interessante também mostrar aqui o reservatório de fluido de freio, que seria o mesmo que a gente vai utilizar para a embreagem, pela embreagem ser hidráulica. Então a gente corta aqui, ele já tem o pino aqui lateral, só cortar com estilete aqui a tampa e fazer a conexão com uma mangueira. Essa mangueira aqui é uma mangueira flexível, própria para fluido de freio e abrasivos, né? Tem que ser resistente à gasolina. Ela não precisa aguentar pressão, mas ela precisa ser resistente ao fluido para não causar ressecamento e vazamento, né? Porque aqui ela só vai alimentar o pedal, o atuador do pedal de embreagem, e do atuador do pedal de embreagem sim vai um flexível, um cano, até o atuador do câmbio. E esse sim ele tem que aguentar pressão, e o ideal é que seja o original do carro manual, quando você for desmontar que seja original. Se for possível também a mangueira, seria interessante, mas caso você não consiga a mangueira, você pode optar por qualquer mangueira que seja resistente a fluidos abrasivos. Bom, nesse caso aqui a gente também optou por não interromper o chicote, a gente decidiu não cortar o chicote do câmbio automático. Por quê? Se futuramente o cliente quiser voltar a ter um câmbio automático, ou se ele quiser vender o carro e o próximo dono quiser colocar o câmbio automático, ele só vai fazer a swap novamente e vai ligar novamente o módulo. Como o problema do câmbio automático era mecânico, então a gente vai conseguir fazer essa troca de novo se for necessário. Então a gente optou por não interromper o chicote. O que a gente fez? O chicote do câmbio automático, ele vai estar localizado aqui dentro. Então você vai ter que tirar o filtro de ar, a caixa de bateria, toda essa parte para você ter espaço. Você vai conseguir soltar essa capa aqui, é uma capa encaixada, e você vai ter acesso a 3 chicotes. Um dos chicotes é o do câmbio automático. Então a gente optou por o quê? Tentar aproveitar o máximo possível da fiação original. Como o sensor de ré, que vem na cebolinha da ré do câmbio manual, a gente optou por puxar o pós-chave que já tinha, que alimentava o módulo de transmissão automático, e também o fio amarelo com uma listra azul dentro do chicote do automático, que ele é responsável por acender a ré. Então a gente aproveitou a fiação original, ou seja, se futuramente quiser voltar a colocar o câmbio automático, a única coisa que ele vai ter que fazer é remover aquele fio que a gente puxou direto para a chave de ignição e colocar o câmbio automático no lugar. Ligando o módulo, o carro já vai voltar a ter o câmbio automático funcionando, todas as marchas, seleção, tudo normal, como se nunca tivesse sido manual. Bom, queria mostrar para vocês como ficou aqui a partida e o engate das marchas, né? Então, da partida aqui primeiro. Pisando na embreagem aqui, engate bem suave das marchas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ré. Todas as marchas entrando certinho, sem arranhar. O pedal de embreagem ficou bem macio, né? O painel também sumiu o seletor e também sumiu o aviso que pedia pra gente pisar no freio com o carro desengrenado. Para quem olha, é um carro manual de série, né? Não foi modificado nada. O acabamento também é o mesmo, né? Nós não trocamos o console, a única coisa que foi necessário é a coifa, que vem junto com a manopla aqui, com o trambulador, né? Então ele fica exatamente igual ao original, não foi necessário nenhuma adaptação, é tirar um e colocar outro, né? E remover o console para você poder fazer a instalação. Queria falar para vocês também as primeiras impressões que a gente teve quando a gente saiu com o carro, depois do swap. Eu acho que o mais perceptível foi o ganho de torque que o carro teve. O carro ficou muito agressivo mesmo, ficou bem gostoso de dirigir, né? Por ter sido apenas o swap de câmbio, ficou uma diferença bem perceptível, né? Então você sente que realmente o carro acompanha o que você solicita, né? Como o carro também tem o pedal de acelerador, ele ainda é cabo, então você sente ainda mais perceptível do que nos que são eletrônicos, né? Então você sente que o carro ficou bem mais torcudo, o carro ficou gostoso de dirigir, e a gente também acredita que o carro vai ficar mais econômico, porque o câmbio automático ele é meio burro, então às vezes ele troca a marcha na hora errada, ele não entende muito o que está acontecendo, e aí, com o manual você consegue ter um controle melhor do carro. Queria convidar vocês também, o canal da peça já gravou um vídeo aqui na Panda Garage, né? Apresentando para vocês o que é o projeto aí, qual é a nossa ideia, e é justamente que trazer os entusiastas que querem fazer essas modificações para cá, para alugar os boxes,
ou para trazer, que a gente faz essa modificação, vai cuidar com bastante carinho do seu veículo. O gasto aproximado para fazer esse swap de câmbio, lógico, usado, né, todos os itens, na faixa de 3 a 4 mil reais, né? Então é o mesmo câmbio da Audi A3, dos Golf, do Bora, todos os câmbios são os mesmos, então você pode aproveitar esse kit swap de vários veículos dessa linha Volkswagen Audi, né? E mão de obra você vai gastar em média em R$ 1.200, né, para fazer esse kit, fazer a troca esse swap do câmbio. E aí você pode estar alocando espaço e fazendo também, que a gente vai auxiliar vocês aí, entusiastas, a fazer esse swap da forma correta, da melhor forma possível.